Olá pessoal, estudaremos o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Macaé. Estudaremos em partes por tratar de um conteúdo extenso e faremos exercícios ao longo dos vídeos para vocês fixarem o conteúdo. E se você gosta de fazer exercício, eu também disponibilizo simulados com questões autorais, com gabarito comentado. Então, se vocês desejam adquirir esses simulados, os combos promocionais, é só vocês acessarem os links na descrição deste vídeo. Além disso, eu também fiz uma parceria com a professora Tatiana do curso Claro que Vou Passar. Ela disponibiliza um curso completo, tá, para a CEMED Macaé, que é o Acelera CEMED Macaé. Se você tiver interesse também, as informações estarão presentes na descrição deste vídeo, tá? Você pode também usar o meu cupom de desconto, tá, que é o Michele25, tá tudo lá escrito, discriminado bonitinho para vocês. E se você quiser acompanhar sempre os lançamentos de vídeo aqui no canal, é fundamental que você se inscreva e ative o sininho. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o regime jurídico dos servidores públicos de Macaé, falando agora sobre as licenças e afastamentos. Será concedida aos servidores de Macaé as seguintes licenças: para tratamento de saúde, por motivo de gestação ou adoção de crianças de até 1 ano de idade, por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro, para o serviço militar, para atividade política, para tratar de interesses particulares e para desempenho de mandato classista. Vamos começar pela licença para tratamento de saúde. Essa licença será concedida a pedido do próprio servidor, se ele julgar necessário, ou ex officio, de acordo com o interesse da administração. Tanto a pedido quanto ex officio dependerá de inspeção médica, para poder julgar se de fato aquele servidor não está em condições físicas ou mentais para continuar ali executando as suas tarefas e precisa de um afastamento, uma licença para tratar do seu estado de saúde. Essa licença ela tem que ser solicitada 24 horas antes a contar da primeira falta ao serviço. Então tem que ser um dia antes de você começar de fato a faltar ao serviço. E uma vez finalizada a licença, o tempo de licença, o servidor ele tem que reassumir imediatamente o cargo, salvo se ele prorrogar, se ele solicitar a prorrogação e se ela for concedida pela administração pública. E qual é o prazo dessa licença? O servidor ou a servidora não pode permanecer em licença para tratamento de saúde por um prazo superior a 24 meses, ou seja, é um limite de 2 anos, exceto nos casos em que a junta médica considerar que esse servidor, essa servidora precisa de um pouco mais de tempo para poder se recuperar plenamente. E aí, nesse caso, excepcionalmente, será prorrogada essa licença por mais 12 meses, por mais 1 ano. Aí, nesse caso, por conta da prorrogação, esse servidor, essa servidora ficaria 3 anos em licença para tratamento de saúde. Ah, mas mesmo prorrogando, ele ficou ali o limite, ele ficou no tempo máximo, mesmo prorrogando, o servidor não tem condições, ele foi considerado inapto pela junta médica. O que acontece com esse servidor, com essa servidora? Aí, nesse caso, ele será aposentado ou ela será aposentada por invalidez. Bom, tem mais uma coisa importante. Esse servidor que está afastado, por conta de licença para tratamento de saúde, ele não pode, durante esse período que ele está gozando da licença, exercer alguma outra atividade remunerada. Se acontecer isso, a licença ela será interrompida e ele vai ter que retornar, vai ter que reassumir as funções do seu cargo. E se ele for constatado que ele está exercendo uma outra atividade remunerada enquanto ele está afastado para tratamento de saúde e for constatado que ele continua nessa situação por mais de 30 dias, o que acontece com esse servidor? Nesse caso, ele vai responder um processo administrativo disciplinar. E no caso da questão do pagamento em relação à licença para tratamento de saúde, as licenças de até 15 dias, aquelas licenças mais curtas, o servidor ele vai perceber remuneração, ele vai receber essa remuneração integral e quem vai custear será a própria Prefeitura Municipal de Macaé, esse período mais curto de até 15 dias. Agora, no caso de uma licença superior a esse período de 15 dias, aí nesse caso o servidor ele vai continuar recebendo sua remuneração, só que apenas a remuneração referente de fato às suas funções, excluindo qualquer tipo de vantagem de caráter temporário. E quem irá assumir, quem irá custear essa licença por prazo superior a 15 dias, a partir do 16º dia, será a Previdência Municipal, o órgão de Previdência Municipal, e
essa remuneração entrará a título de auxílio-doença. Vamos falar agora da licença por motivo de gestação ou adoção de crianças de até 1 ano de idade. Bom, servidora gestante, né, ela terá direito a uma licença. Essa licença terá remuneração integral, ela vai receber 100% a sua remuneração durante o afastamento e será pelo período de 180 dias. E a partir de qual mês ela irá se afastar por conta da licença, né, por motivo de gestação? A servidora, ela será afastada a partir do 1º dia do 9º mês de gestação. Isso em regra, tá? Mas, de repente, o médico dessa servidora pode considerar que ela deva entrar de licença antes. Então, salvo prescrição médica em contrário. No caso de nascimento prematuro, aí nesse caso a licença vai iniciar a partir do parto. E no caso de natimorto, a servidora também terá direito à licença, ao afastamento. Será por um período menor, será de 120 dias e também será com remuneração integral. No caso de aborto não criminoso, né, terapêutico e humanitário, que será comprovado por atestado médico, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. E quanto ao servidor, ele terá direito à licença paternidade? Sim, terá direito à licença paternidade e será de 30 dias corridos, sem qualquer prejuízo em relação aos seus vencimentos. Ele vai continuar recebendo normalmente. E no caso da servidora, né, que adotar ou tiver em processo de adoção a guarda judicial de uma criança de até 4 anos de idade, nesse caso, será concedida a essa servidora 180 dias de licença remunerada, tal como é concedido à servidora gestante. E agora falando sobre a licença por motivo de doença em pessoa da família, será concedido ao servidor ou servidora essa licença numa situação em que a presença do servidor é indispensável para poder oferecer assistência direta ao seu familiar. É indispensável. Então não consegue fazer isso simultaneamente com o seu trabalho. Então ele precisa estar ali integralmente para poder dar a assistência necessária ao seu familiar, essa pessoa da família. Quem é essa pessoa da família? Pode ser o cônjuge ou companheiro, pais, filhos, avós, dependente por decisão judicial. Então, numa situação em que a assistência direta do servidor a esse familiar é indispensável, é imprescindível, aí, nesse caso, esse servidor se afasta por motivo de doença em pessoa da família. Essa licença, ela não prejudica a remuneração do servidor, ele continua recebendo a sua remuneração. Ele, claro, exclui as vantagens de caráter temporário, mas a remuneração ele recebe e tem um prazo, tem um período de até 90 dias, tá? Então ele fica 90 dias afastado, oferecendo assistência direta ao seu familiar e recebe a sua remuneração. Esse prazo ele pode ser prorrogado por mais 90 dias, até mais 90 dias, então pode totalizar aí 180 dias de afastamento, né? Desde que ele continue comprovando ali que precisa, né, oferecer essa assistência direta. Agora falando da licença por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro. Aí nesse caso é uma licença em que o servidor, né, ele tira para poder acompanhar o seu cônjuge, sua companheira ou sua companheira que está se deslocando para um outro ponto do território nacional ou ainda para o exterior. Tá? Qual é o prazo dessa licença? Tem um prazo de 24 meses, ou seja, né, 2 anos, e pode ser prorrogado por igual período, uma única vez, tá? Então, por mais 2 anos, tá? Desde que seja comprovado a necessidade, desde que seja justificado. É remunerado? Não, não é remunerado, tá? A decisão do servidor de acompanhar o seu companheiro, a sua companheira, e o município, a administração pública entende que foi uma decisão pessoal, então ela não remunera, mas permite com que o servidor faça isso sem que ele perca o seu cargo. Temos também a licença para o serviço militar. O estatuto, né, o regime jurídico dos servidores de Macaé fala muito pouco sobre essa licença, tá? Só tem um artigo que fala que essa licença ela será efetuada de acordo com as disposições legais específicas. Apenas isso. Bom, em relação à licença para atividade política, o servidor terá direito a essa licença. Essa licença será sem remuneração durante o lapso de tempo compreendido entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato, né, a algum cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Então, esse período em que ele escolhe um partido político em que ele será vinculado até a véspera do momento que ele registra de fato a sua candidatura, esse período não é remunerado, mas ele ganha uma licença para isso, mas sem remuneração durante esse período. Passou disso, a partir do registro da candidatura até 15 dias após as eleições,
Aí, nesse caso, o servidor fará jus à licença como se exercício estivesse, como se ele estivesse trabalhando. E aí, claro que ele vai receber, tá? Então, aquele períodozinho em que ele está escolhendo o partido que ele vai se vincular, até ele de fato se registrar, ele fica de licença, mas não recebe. Passado esse período, ele registrou, até 15 dias após a eleição, ele vai continuar de licença e vai receber como se em exercício ele tivesse. Temos também a licença para tratar de interesses particulares, que acontecerá a critério da administração. Será concedida ao servidor estável. Então, um servidor que está em estágio probatório, não completou 3 anos de efetivo exercício, ele não pode solicitar uma licença para tratar de interesses particulares. Então, essa licença ela será concedida apenas ao servidor estável e terá um prazo de até 24 meses consecutivos ou não. Não precisa ser consecutivo, pode ser como não pode. E, claro, essa é remuneração, né? Se é do interesse particular do servidor, não faz realmente sentido os cofres públicos ficarem custeando isso. Como eu havia dito, é a critério da administração. Por mais que o motivo seja pessoal, seja do servidor, quem decide se vai liberar o servidor ou não será a administração. Da mesma forma que ela libera o servidor e ele pode usufruir da licença, ela pode interromper essa licença a qualquer momento, a qualquer tempo, por necessidade do serviço ou a pedido do próprio servidor. E por fim, nós temos a licença para desempenho de mandato classista, que é assegurada ao servidor, essa licença que é remunerada para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe, sindicato de categoria, desde que esse sindicato ele seja reconhecido legalmente, tá? E o prazo dessa licença será idêntico à duração do mandato e pode ser prorrogado também uma única vez. E tem mais uma coisa, só poderão ser licenciados para desempenho de mandato classista os servidores que forem eleitos para cargo de direção ou representação nessas entidades, tá? Então não é qualquer cargo que você consegue usufruir dessa licença para mandato classista, tá? Apenas uma situação em que você assume um cargo de direção, um cargo de confiança como um cargo de direção ou representação. Vamos falar agora dos afastamentos. São considerados afastamentos a cessão do servidor mediante portaria para ter exercício em outro órgão governamental ou instituição reconhecida como de utilidade pública. Então, o servidor ele foi cedido para um outro órgão por conta de um interesse público maior. Então, o momento que ele está afastado porque ele está cedido para um outro órgão, ele está afastado do seu órgão de origem. Então, isso é considerado um afastamento e isso acontece por conta de uma razão de interesse maior de utilidade pública. Também o período em que ele está cumprindo com o seu mandato eletivo. Ele está em exercício do seu mandato eletivo. Seja esse mandato eletivo federal ou estadual, né? Nesse caso, se tratando de federal ou estadual, o servidor ficará afastado do seu cargo ou função. Ele vai assumir plenamente o seu cargo federal ou estadual. De prefeito, nesse caso, o servidor é afastado do cargo efetivo, né? Vamos supor que ele é inspetor, ele tem um cargo efetivo de inspetor, e aí nesse caso ele conseguiu ser eleito a prefeito, e aí ele fica afastado do seu cargo efetivo de inspetor e recebe opta pela sua remuneração, obviamente, ele vai optar pela remuneração de prefeito, que é a maior remuneração, né? E também de vereador, nesse caso, tem uma particularidade. Havendo compatibilidade de horário, o servidor ele vai receber as vantagens do seu cargo, o cargo efetivo, e sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Ele vai receber as duas. Agora, se não houver compatibilidade, ele vai ter que optar por qual ele deseja receber, qual remuneração ele deseja receber. Também é considerado afastamento quando o servidor ele se desloca para desempenho de missão oficial em outro país. E aí ele será remunerado durante 1 ano, pode prorrogar pelo mesmo período. Vamos fazer a nossa 5ª questão na sequência de vídeos, a nossa primeira desse vídeo. Lembrando que já estão disponíveis os simulados, contendo questões autorais, com gabarito comentado, beleza? Para quem gosta de fazer questão, gosta de exercitar após verificar a teoria, então você pratica bastante a teoria que você aprendeu aqui, tá? Então, os links estão presentes na descrição do vídeo e também ao final desse PDF tem os QR Codes que vocês podem acessar, beleza? Então, vamos à leitura da questão de 2024, questão recente da FGV que eu adaptei para o concurso de vocês. Joana, servidor ocupante de cargo de provimento efetivo no estado Alfa, logrou êxito
em ser eleita prefeita no município beta. Preocupada com a possibilidade de acumulação de cargos, Joana consultou um especialista na área, sendo-lhe corretamente esclarecida que ela... Bom, o município beta, gente, a gente vai colocar aqui como sendo o município de Macaé, tá bom? Que é o município aqui em questão. Então, letra A, que ela deverá ser exonerada do cargo de provimento efetivo para tomar posse no cargo eletivo. Bom, se tratando do cargo de prefeita, nesse caso, ela será afastada do cargo efetivo dela para poder assumir a prefeitura. Mas ela não será exonerada do cargo de provimento efetivo, ela será afastada para poder tomar posse no cargo eletivo. Inclusive, ela pode optar por qual remuneração ela deseja, tá? Então, a letra A está errada. Letra B. Caso haja compatibilidade de horários, poderá acumular os cargos recebendo ambas as contraprestações estipendiais. Essa questão de compatibilidade de horários só cabe para o caso de vereador e não para prefeito. A letra B está errada. Letra C. Deverá ser afastada do cargo de provimento efetivo ou ser investida no cargo de prefeito, somente podendo receber o subsídio deste último. Ela tem a opção, ela tem a possibilidade de escolher, né? Lembra? Então, se tratando de prefeito, ela pode escolher. Então, o erro está aí, a letra C está errada. Letra D. Ao ser investida no cargo de prefeito, deve ser afastada do cargo de provimento efetivo, mas poderá optar pela sua remuneração. Exatamente, né? Ela será afastada do seu cargo efetivo, mas ela pode optar sim pela remuneração. A D está perfeita, é a resposta. Letra E. A possibilidade ou não de acumular os cargos dependerá do disposto da lei orgânica do município beta e no regime jurídico dos servidores do estado-alvo. Acumula o cargo apenas na situação mesmo de ser vereador, né? Vereador você pode acumular desde que haja compatibilidade, tá? E no caso de Macaé, tá bem claro e tá expresso na lei orgânica que não pode, tá? Então, de fato, a letra D é a resposta. Vamos falar agora das concessões e direitos de petição. Então, será concedido ao servidor, mediante requerimento, o quê? Ele se ausentar do serviço para quê? Por 2 dias, para doação de sangue, por 1 dia, para se alistar como eleitor, por 8 dias consecutivos, por conta de casamento ou falecimento de cônjuge ou companheiro, pais, padrastos, filhos ou enteados, ou menor sob sua guarda, ou tutela, ou ainda irmão. E por 30 dias corridos, no caso de licença paternidade, que nós já vimos, inclusive. Tem também a concessão para o servidor estudante. Nesse caso, ele tem que trabalhar num horário que não prejudique a sua frequência às aulas. Ele também tem direito a se ausentar para poder fazer as provas ou exames, desde que ele comprove isso através, né, de um documento, um comprovante do estabelecimento emitido pelo estabelecimento de ensino. Mais uma concessão é o auxílio funeral. Esse auxílio funeral será concedido à família do servidor falecido, seja ele ativo ou inativo, e será equivalente à última remuneração recebida por esse servidor. Tá? E aí esse auxílio acontecerá no prazo de 72 horas a partir da apresentação da certidão de óbito e também, né, das despesas referentes à questão do funeral. E quem são essas pessoas, né, que são reconhecidas para poder assegurar esse auxílio funeral? Será concedido a quem? Quem tem direito a receber esse auxílio funeral? O cônjuge ou companheiro, né, do servidor que faleceu, os filhos, inclusive os enteados de até 18 anos de idade, e no caso eles seriam universitários até 24 anos, e se inválidos em qualquer idade. Também o menor de 18 anos, que estava sob a guarda ou responsabilidade daquele servidor, né, que faleceu, e também um ascendente sem rendimento próprio. Falando agora do direito de petição, é assegurado ao servidor o direito de requerer ou representar o poder público. E ele faz isso para quê? Ele faz isso em defesa de direito ou interesse legítimo. Ele pode se fazer representar ou requerer para o poder público, ao poder público. O direito de requerer, ele prescreve em 5 anos quando for relacionado a um ato de demissão, de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. E também quanto às questões que envolvam direitos financeiros ou patrimoniais. Então, o servidor ele foi demitido, ele considera que a decisão foi injusta, ele vai fazer, ele tem o direito dele de requerer isso. E se ele não fizer em 5 anos, vai prescrever, vai perder a validade. E em 120 dias nos demais casos. E tem mais uma questão, a autoridade competente ela tem que decidir sobre esse requerimento, sobre essa representação. Tem um prazo para tomar essa decisão, que é o prazo de 30 dias a contar do recebimento. Ressalvado o caso de necessidade de diligência
em caso de maior complexidade, aí nesse caso o prazo será acrescido a esses 30 dias mais 15 dias, né, totalizando 45 dias. E dessa decisão que aconteceu em 30 dias ou em mais 15, né, em 45 dias, num caso de investigação, né, que exigiu uma investigação, cabe também um pedido de reconsideração, que acontecerá no prazo de 15 dias e que não pode ser renovado. Bom, serão considerados de efetivo exercício, como se ele estivesse trabalhando, os dias em que o servidor estiver afastado em virtude de férias, em virtude de casamento, luto, por conta do exercício de um cargo comissionado ou uma função gratificada em algum órgão da administração direta ou indireta do município, do próprio município, ou se ele tiver em exercício num cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento, são cargos de confiança, quando ele for cedido a um órgão federal, estadual ou para um outro município. Também, se ele for convocado para o serviço militar, então o período que ele estiver ali prestando serviço militar é considerado de efetivo exercício. Se ele compor o júri e outros serviços obrigatórios por lei, também é considerado como de efetivo exercício, como, por exemplo, além do júri, também temos como exemplo ser mesário, né? Também a licença a servidora gestante adotante, durante esse período de licença, também esse período é computado para fim de efetivo exercício. Também a licença paternidade, licença para tratamento de saúde. Se ele estiver em estudo ou missão oficial dentro ou fora do país, com ônus para o município, mediante ato de autorização do chefe do Poder Executivo, tá? Então tem que ter autorização do chefe do Executivo, que no caso o município é o prefeito, né? Então ele está em estudo ou missão fora do país. Nesse caso é considerado de efetivo exercício. Participação em congressos, cursos de especialização, capacitação ou treinamento, realização de pesquisas científicas, estágios ou conferências, desde que tenha ali autorização do poder competente, também que ele comprove que ele frequentou de fato, né, e teve um aproveitamento em relação a esses congressos e cursos. Também o desempenho de comissão em função prevista em lei ou regulamento. Também o desempenho de função eletiva, tá? Ou seja, né, exercer um cargo político da União, Estado ou município, esse período é considerado como de efetivo exercício. E também o exercício de mandato classista, né? Por exemplo, um sindicato, né? Ele está ali exercendo o mandato de um sindicato, esse período é considerado como se ele estivesse em exercício. Agora, para efeitos de aposentadoria, será computado o tempo que ele tiver prestando serviço público federal, estadual ou municipal, inclusive o desempenho de mandato eletivo anterior à investidura. Então, ele é um servidor do município de Macaé, mas antes de ser servidor do município de Macaé, ele conseguiu ser eleito com cargo de vereador. Esse período que ele assumiu o cargo de vereador é considerado será computado para fim de aposentadoria, mesmo que tenha acontecido antes dele ser servidor efetivo de Macaé. Então, é o período de serviço ativo nas Forças Armadas, prestados durante a paz, e em operações de guerra será computado em dobro, né, por conta de todo o risco. Também o tempo de serviço prestado em autarquias, fundações públicas, empresas municipais, empresas públicas municipais, né, e entidades fundacionais. Tá? Então, essas entidades, né, que fazem parte da administração pública indireta, o tempo que você prestou para essas entidades também é considerado para efeitos de aposentadoria. Também um período de trabalho prestado à instituição de caráter privado que tiver sido posteriormente transformado em um órgão da administração direta ou indireta. Também o tempo de duração de licença para tratamento de saúde e o tempo de serviço prestado em empresas privadas e serviço cartorário devidamente comprovado. Então, hoje você é um servidor público municipal, um servidor de Macaé, mas antes você trabalhava numa instituição privada, por exemplo. O período que você trabalhou ali naquela instituição, naquela empresa privada, é considerado assim para efeitos de aposentadoria. Temos também uma situação de redução de trabalho, de jornada de trabalho, de carga horária. Então, o servidor ele pode solicitar uma redução de carga horária de trabalho, tem que ter uma razão para isso, por motivo de responsabilidade legal para a pessoa da família, que precisa de cuidados especiais, e ele precisa ter mais tempo para poder atender a essa questão assistencial, né? Ele precisa estar ali perto daquela pessoa por conta de uma deficiência física ou mental, por exemplo. E aí será deferida uma redução que não pode ser superior a 50% do seu horário de trabalho. E temos uma situação também que é para amamentar o próprio filho, de até 6 meses. A servidora tem direito, a servidora lactante, né, terá direito a uma redução na jornada de trabalho. Ela terá uma hora de descanso a mais, que ela pode parcelar em 2 períodos de meia hora. Vamos fazer a última questão desse vídeo, a 6ª na nossa sequência de aulas, que diz o seguinte: analise os itens a seguir.
1. Desempenho de função eletiva da União, Estado ou município. 2. Férias. 3. Convocação para o serviço militar. De acordo com o regime jurídico dos servidores públicos de Macaé, são considerados como efetivo exercício dos afastamentos descritos. Bom, é considerado como de efetivo exercício o desempenho de função eletiva na União, Estado ou município? Sim, nós vimos isso, né? É sim considerado como de efetivo exercício, né? No momento que você estiver desempenhando uma função eletiva, seja na União, Estado ou município. Férias, está gozando de férias, é considerado como de efetivo exercício, como se você estivesse trabalhando para fins, né, salariais, para você receber, enfim, você recebe a sua remuneração normalmente, e né, recebe aquele 1/3, né? E convocação para o serviço militar é considerado como de efetivo exercício? Sim, nós vimos, né, que a convocação para o serviço militar também é considerado de efetivo exercício. Portanto, todos os itens estão corretos e a letra E é a nossa resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário e aproveita que tá por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando o seu estudo, tá? Então não deixe de maratonar os demais materiais e também de acompanhar e também de compartilhar esses materiais com seus amigos concurseiros, beleza? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.